Muito bem, rapaziada, estamos aqui para falar um pouco mais sobre futebol. E vamos falar sobre Corinthians, vamos falar sobre o Palmeiras que venceu ontem a Inter de Limeira 2-0. Palmeiras está sobrando no campeonato, está difícil de segurar o Palmeiras. Muitos diziam que depois do clássico do Corinthians contra o São Paulo, que o Corinthians era o único time que seria capaz de enfrentar o Palmeiras. Depois da vitória do Corinthians contra o São Paulo, o Corinthians venceu também o Botafogo e aumentou ainda mais as especulações, dizendo que o Corinthians seria o único time a encarar o Palmeiras. Hoje, nas redes sociais, nos programas esportivos, todos são unânimes em dizer que o Corinthians precisa melhorar e muito, que o Corinthians não faz frente para o Palmeiras, principalmente depois da derrota do Corinthians para o São Bernardo na noite de ontem. Mas isso eu já venho falando há muito tempo. Eu não estou sentado lá nos estúdios de TV comentando e dizendo que o Corinthians precisa de reforços. Eu estou aqui na minha casa, no meu escritório, no meu estúdio, para dizer para vocês, e eu venho dizendo sempre, o Corinthians precisa sim de reforços. Vamos falar das posições do Corinthians. O goleiro Cássio tem um substituto à altura, que é o Gomes, né? O Corinthians tem um goleiro que pode substituí-lo e estamos tranquilos com relação ao gol. Já a posição do Fagner, o Corinthians não tem um substituto à altura. Eu não acho o portuguesinho que está lá um jogador assim para ser substituto imediato do Fagner. Para ficar no banco, tá, ainda vai, ainda passa, mas não passa de um banco, vamos dizer assim, né? Agora, na zaga do Corinthians, o Corinthians está tendo muito problema na zaga. Na minha opinião, a zaga do Corinthians é o Bruno Mendes hoje e o Gil. Na minha opinião, Bruno Mendes e Gil. E também eu acho que o Fernando Lázaro precisa dar uma oportunidade ao Caetano. Eu acho ele um bom zagueiro. Precisa colocar para jogar. E é só jogando que nós vamos saber se ele é bom ou não, né? Precisa pôr para jogar. Nosso problema maior na lateral esquerda. O lado defensivo esquerdo do Corinthians é muito fraco. Nós temos hoje o Fábio Santos, que é muito bom de bola, mas já tem uma certa idade. Ele não aguenta jogar todos os jogos. E o Corinthians não tem. Contratou agora recentemente o Matheus Bidu. Pode até ser que esse cara venha dar certo no Corinthians, o que eu acho muito difícil. Eu estou sendo bem sincero para vocês, não gostei do futebol do Matheus Bidu. A lateral esquerda do Corinthians é uma posição carente e por demais. Indo para o meio de campo, nós temos bons volantes. Temos o Duqueiroz, que fica até o meio do ano. Temos o Rony, que está se apresentando melhor, não é para ser titular, mas está jogando bem. Temos o Cantígio, que para mim já deveria ter ido embora. Temos também o Fausto Vera, o Michael, que não volta nunca. Sempre quando ele volta, joga uma partida, se lesiona, fica 5, 6 partidas sem jogar, depois ele volta. É difícil, o Michael está muito um jogador de vidro, o Michael. Escuta o que eu estou falando para vocês, ele volta, joga, se lesiona e fica mais um tempo no departamento médico. É incrível como o Michael se machuca. Aí nós temos também, o Paulinho, que está se recuperando, que está voltando, está entrando aos poucos no time, está ajudando o time. Temos o Renato Augusto, que esse é intocável, só que tem um detalhe do Renato Augusto. A idade dele não permite ele jogar todos os jogos. E quando o Renato Augusto não joga, o Corinthians fica sem meio de campo. Porque o Giovani, que substitui o Renato Augusto, não está correspondendo. Eu gostei muito do Giovani quando ele veio para o Corinthians. Mas desde o ano passado para cá, ele não tem jogado. Não está correspondendo quando o Corinthians precisa dele. Ele não é aquele jogador para substituir o Renato Augusto.
Então o Corinthians precisa de jogadores na lateral esquerda, precisa de outro armador de jogo para ficar ali ao lado do Renato Augusto. Temos depois no ataque, o Corinthians tem, olha, o meio de campo é recheado de jogadores. Depois no ataque nós temos o Adson, temos também o Romero, temos o Yuri Alberto, tem o Roger Guedes. Ou seja, o Corinthians precisa de mais um jogador. Eu sempre cito o Flamengo. Quando o Flamengo tinha o Gabigol, não precisava do Pedro. Foi lá e contratou o Pedro. Olha o que o Pedro joga hoje. Na minha opinião, joga até mais que o Gabigol. Na minha opinião, joga mais que o Gabigol. Se o Corinthians tem hoje o Yuri Alberto, por que não arrumar outro centroavante? Um outro jogador para jogar nas pontas? Precisa de mais jogadores. Então, resumindo o time do Corinthians, o Corinthians precisa, na minha opinião, um lateral esquerdo, um armador e também precisa de um atacante. Precisa de 3, no mínimo esses 3 jogadores, o Corinthians precisa. E não adianta pegar 3 jogadores, vai ficar lá no banco. Não, na lateral esquerda, principalmente, o Corinthians precisa de jogador para jogar. Para jogar. Porque o Fábio Santos não consegue jogar o tempo todo. O Gil também já está com uma certa idade, que vai pesar para ele o físico. E o Corinthians precisa dar um pouco de rodagem para o Caetano, para ver se ele vai corresponder ou não. Se não corresponder, já tem que correr atrás de zagueiro também. Ou seja, dizem que o Campeonato Paulista é laboratório, mas o Corinthians não usa como laboratório. Não está testando jogadores que precisavam ser testados. Está usando o Campeonato Paulista para quê? Para ver as posições carentes que o Corinthians tem e vai contratar quem? O Corinthians fica esperando cair jogador no colo. O Corinthians não vai atrás, não busca jogador. O Corinthians não tem esse costume de contratar jogadores. O Corinthians tem posições carentes que precisam, mas não contrata. Fica esperando o jogador ficar livre no mercado para ir pegar sem custo. Ok, quando tem um ou outro, ok, dá certo, mas não é sempre. Hoje o Corinthians precisa urgente de contratações. Nós vimos agora que o Corinthians passou contra o São Bernardo, jogou pessimamente. Yuri Alberto não jogando e não jogando o Renato Augusto, o Corinthians peca e precisa melhorar. E vai depender de quem? Da direção. É a direção que precisa contratar esses jogadores e colocar no elenco, senão não dá. É isso aí. Gostaria de pedir para vocês, para que vocês me curtam, compartilhem, comentem os meus vídeos aqui no YouTube, se inscrevam, dê o seu like, me ajuda a divulgar cada vez mais o meu canal aqui. Eu conto muito com você, com a sua ajuda, peço para que você esteja sempre aqui junto comigo aqui. Divulgue o meu canal para quem puder, me ajuda, eu preciso alcançar 1000 seguidores o quanto antes e eu conto com você, ok? Tamo junto. Vai, Corinthians!